é o nome do senhor? Nico. Nico. Sim, E senhor. o da senhora? Andressa. Andressa. Então, como é que vocês chegaram aqui na Universal? Então, nós chegamos com uma vida totalmente desgraçada, bispo. Esse é o palavreado. Desgraçada? Desgraçadamente. Não tem outro nome, não. Desculpa até o palavreado, mas desgraçado. Eu cheguei com 2 prisões preventivas decretadas. Eu estava com 30 anos de cadeia para cumprir. Foi a situação que eu cheguei. Eu cheguei com problema de saúde, uma síndrome do intestino irritável, que estava transformando num câncer intestinal. Eu cheguei com o casamento destruído. Nós não poderíamos olhar um para o outro, totalmente destruído. Por quê? Se olhava, brigava? Sim, ele era alcoólatra, né? E ele tentou me matar, enforcada, fiquei com o pescoço todo preto. Então, assim, a nossa vida era um inferno. Eu tinha ódio dele, sabe, bispo? E ele era muito perigoso, ele me ameaçava de morte. Como ele já tinha envolvimento anterior terrível, um histórico terrível, então ele vivia me ameaçando de me matar, né? Além de tudo isso, eu, por nervoso também, eu estava grávida de 6 meses, de uma filhinha nossa, a primeira nossa filhinha. E aí perdemos a nossa filha, nasceu antes do tempo, ficou 3 meses na UTI e perdemos ela. Ele foragido pela polícia, a vida financeira totalmente destruída, mais de 300 mil de dívida. Nós tínhamos uma loja de automóveis que, na verdade, era um muquifo, sabe? Era uma coisa horrorosa, que era debaixo de uma loja e tinha 6 carros que não eram nossos também, era consignado. A gente não conseguia pagar um aluguel de R$2.000 no comércio. Então nada dava certo, portas fechadas em tudo que é lado. E o ódio que venceu entre a gente, que a gente não conseguia mais se olhar, né? Foi desse jeito que nós chegamos na igreja. Ele evacuava sangue, porque ele estava com a síndrome do intestino irritável e estava virando câncer também. Então, para ele esquecer aquela dor, só bebendo. Ele bebia a bebida alcoólica para esquecer aquela dor. Então, ele ficava 3 dias fora de casa. E nós chegamos na igreja, e justamente porque minha filha tinha acabado de falecer. Uma igreja que eu não queria estar. Eu falava mal, bispo. Eu falei, não, mas eu não vou para essa igreja só pede dinheiro. Eu não tinha noção o que era a fé, né? Só que a única igreja de portas abertas, numa quinta-feira, quando a minha filha faleceu, era a Igreja Universal que nos recepcionou. E aí começamos a frequentar, usar a nossa fé, fazendo votos, orações de cura, fomos curados, ele foi curado, foi feito várias coisas boas, até no nosso relacionamento. Eu não podia mais ser mãe quando eu perdi a menina, e os médicos falaram que eu não podia mais ser mãe, e Deus foi abençoando. Só que na hora que tocava em dinheiro, bispo, confesso ao Senhor que eu falei, não, dinheiro eu não vou dar. Eu era muito apegada, a que eu não tinha também, vivia a vida de miséria. Então eu falei, não é comigo. Até que ele subiu num voto, quando o bispo foi chamando, subiu num voto de R$20.000. Imagina, naquela situação de miséria que nós nos encontrávamos, ele pegar um envelope de 20 mil. A senhora tinha quanto? Nada. Eu tinha 300 mil de dívida. 300 mil de dívida? Eu não tinha nada. Ele saiu do altar, desceu e eu continuei sentada. Quando ele sentou do meu lado, mas eu xingava ele. Eu xingava, falei, você é um perturbado, fizeram lavagem cerebral em você. O que você vai fazer? O que você vai fazer 20 mil que você vai dar agora? Fala pra mim. O que mexeu com o senhor a ponto de fazer o senhor sair do lugar, vir no altar para fazer um voto de 20 mil quando o senhor não tinha nada? Então, como eu falei pro senhor, a minha vida estava totalmente desgraçada. Eu não tinha, todas as minhas áreas eram negativas. E aqui no altar eu escutei uma palavra que mexeu comigo. Que tinha jeito do meu jeito, tinha jeito. A minha vida, eu ia ter paz, eu ia ter alegria na minha vida. E aquilo mexeu comigo, eu fui para cima, eu levantei, eu fui, peguei o envelope. Eu vou fazer de tudo para construir esse sacrifício. Porque aquela é a última chance que tinha para mim. Porque eu já tinha feito tudo lá fora e nada tinha dado certo. E ali era a minha oportunidade. E sendo assim, eu peguei e falei para ela. Ela falou, vou largar de você, então você vai largar, porque eu não vou voltar minha palavra atrás. Eu dei a minha palavra que eu ia, naquele altar, que eu ia sacrificar e vou gerar meu sacrifício. E sendo assim, ela pegou e veio. Ela viu que não tinha jeito, ela pegou e veio. Veio comigo e a gente sacrificou e conseguimos fazer o primeiro sacrifício. Aí, como que eu cheguei até ele, né? Ele me convidou para assistir o filme de Abraão. Aquilo ali mexeu com a minha fé. Que eu falei, nossa, existia sacrifício realmente. Só que antigamente era de animais, né? Porque era moeda corrente antigamente, né? Eu falei, nossa, não é que isso é verdade? Me deu um estalo, né? Eu falei, olha, eu não tinha mais nada a perder, né, bispo? Eu falei, já tava, nossa, com a vida totalmente destruída. E ainda eu falei, vou ficar sem ele também, e piorou, né? Eu falei, então tá bom, então vai, vou te ajudar, vamos ver o que vai dar. Como que nós geramos esse sacrifício? Porque nós estávamos na miséria. Como tinha essa loja falida, e nós não tínhamos dinheiro para comprar veículos que passavam na porta da nossa loja. Então, esses clientes que vinham com carro para vender,
nós passávamos por vizinho do lado, um lojista, e falava, ó, vou passando todos os clientes para você me dá uma comissão de R$1.000, R$500, e fomos gerando o sacrifício, colocando. Bispo, a gente não tinha nada, a gente estava com a geladeira vazia, não tinha nada. Nós subimos no altar com esse envelope, conseguimos colocar 20 mil, subimos chorando, mas descemos tão forte que era o sobrenatural. E aí começou a mudar. Aí começou a arrebentar. Aquela loja falida começou a prosperar muito. Na próxima Fogueira Santa, a gente já estava com 2 lojas e os carros todinho já era nosso, né? E aí fizemos um voto de R$50.000. E aí foi prosperando. Na outra, R$150.000. Chegamos a ter 6 lojas de automóveis, bispo. Arrebentando, sede própria, loja própria. Nós tínhamos adquirido um apartamento, tudo bonitinho, do jeito que a gente queria, carro do ano, 0, tudo que eu mais desejava. O que aconteceu? Faltava a liberdade dele. Ele estava foragido do estado do Paraná, teve que voltar para o Paraná, escondido, e eu fiquei sozinha. E aí eu falei, vamos com todas as forças para o altar. A maior loja que nós tínhamos tinha 45 carros. Eu vendi tudo, a loja inteira com 45 carros e coloquei tudo no altar. É tão incrível as coisas de Deus que um dia depois que vocês desceram do monte, nós recebemos a liberdade dele. Essa é a loja número 3, que é em São Vicente, 2 andares de loja, todos os carros são nossos. Isso, bispo, lembrando, em 2 anos e meio de Universal, tá? Em 2 anos e meio. Todos os nossos carros são nossos, inclusive esse último sacrifício, bispo, nós tivemos que vender todos os carros para botar no altar. Nós estávamos com 2 lojas no último sacrifício e agora estamos com 4, há 6 meses atrás. Vendeu todos os carros? Todos os carros e colocamos 200 mil no altar. De uma das lojas? Não, das 2. Das 2? Das 2 lojas. Ficou sem nada, né? Ficamos sem nada. Começamos tudo de novo. E Deus foi tão piedoso, misericordioso conosco, que no dia que nós terminamos de sacrificar, nós já tínhamos conseguido comprar mais 45 carros. Nós sacrificamos 34 e compramos 45, porque abençoou tanto as vendas. Foi assim, parecia leilão, sabe, de carro. Incrível, bispo, incrível. Aí nós abrimos a 3ª loja um dia depois que eu sacrifiquei. E hoje nós estamos com a 4ª loja indo para a 5ª em julho. Nós recebemos a liberdade dele. Só que o que aconteceu, bispo? Olha o diabo aí. Comecei a esfriar na fé. Eu comecei a esquecer que veio do altar. Me acomodei. Como é que é? Começou o quê? Comecei a me acomodar. Não esquecer? Esquecer do altar. Esqueci do altar? Fiquei cega dentro da igreja. Os bispos chamavam assim, olha, quem tem fé para dar 200 mil? Eu tinha condições de dar até mais. Mas eu fazia um simples voto de 10 mil, 15 mil. Porque eu falei, não preciso de mais nada, estou rica. Não preciso de mais nada, está tudo muito bom. Me afastei 3 meses e eu perdi tudo. Tudo. Além de eu perder tudo, eu voltei querendo me matar. Bispo, e a vergonha de voltar, porque eu sabia que tudo que eu conquistei foi do altar. Eu traí Deus. Eu traí. Eu estava aqui, conheci Deus e traí, virei as costas para Ele. E a vergonha de você voltar de novo e falar assim, Senhor, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Eu queria mais me matar, porque olha que vergonha, né? Mas Deus é tão misericordioso que eu estava na reunião de novo, Fogueira Santa, veio a Fogueira Santa e só tinha me restado um único imóvel, no valor de R$400 mil. Se eu vendesse, não dava para pagar todas as dívidas, porque eu peguei mais de 100 processos, nome totalmente complicado, eu me compliquei muito. Eu falei, meu Deus, não dá para pagar as dívidas todas. E a gente numa miséria total. Eu falei, vou botar no altar. Eu já conhecia esse altar. Eu falei, Deus me perdoe, mas eu vou para o altar de novo. E fui, coloquei esse único imóvel que me restou no altar. Aí Deus mudou a minha vida. Voltei forte, desci outra mulher. Aí aí recebi o Espírito Santo, comecei a buscar a Deus de todo o meu coração. E aí aprendi o quê? Eu não tinha mais dinheiro para investir. Então Deus me dá a visão de eu começar com ramo de imóveis. Como eu era vendedora de automóveis, tinha ramo de imóveis, então quem vende carros venderia imóveis. Tirei o Cresce e comecei. Comissões de 10 mil, 20 mil, 30 mil, fui sendo abençoada 50 mil e sempre na fé. Teve uma comissão de R$300 mil que nós compramos, eu estava pagando todas as dívidas, aí já tinha cessado as dívidas, compramos um Camaro amarelo. E nós compramos um Camaro amarelo. Meu esposo comprou um Camaro amarelo, que era do momento e tal. E as minhas filhas, nós fomos abençoados com mais 2 filhas, que inclusive está aqui.
Esse carro era o que chamava a atenção da família. Nós tínhamos acabado de comprar. E o Espírito Santo tocou no coração dele que era para doar o carro. Aí eu falei, poxa vida, tem tantos carros, tem Mercedes, tem BMW, tem um monte de dinheiro no banco, tem imóveis, coloca isso. Mas, pastor, era o bendito do Camaro. O Isaac. Foi uma guerra para colocar no altar. Colocamos. Aí explodiu. Eu gostaria de... Pode falar. Se eu permitir eu fazer uma coisa aqui, porque Deus tem olhado para o estado do Espírito Santo. Eu senti forte a presença de Deus nesse lugar aqui. Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse altar. E eu gostaria de sacrificar agora nesse altar. Eu tenho uma corrente minha de 30 mil reais que eu paguei nela. E eu gostaria de sacrificar essa corrente agora aqui no altar. Isso aqui é ouro, é? Ouro puro, ouro maciço. Se o senhor puder pegar. Vai lá. Pode descer lá. Tá nada combinado não, pessoal. Tá nada combinado não. Pessoal, não tem nada combinado. Que Deus me mate aqui agora se eu combinei alguma coisa com eles. Nem a esposa sabia. Eu tenho falado que vai acontecer coisa grande aqui nesse estado. Quase perdeu. O diabo fez de tudo para eles não chegar aqui hoje. Tinha gente aqui, tem empresário aqui, tem gente aqui precisava ouvir. Eu tinha 3 meses com esse Camaro, doei também na Fogueira Santa. E cada vez que Deus me dava, eu dei tudo, toda a minha comissão eu dava no altar. Cada Fogueira Santa. Aí explodiu, na época que eu dei o Camaro amarelo, explodiu, bispo. Hoje nós sacrificamos já caminhões, carros, de tudo que é tipo. A nossa última Fogueira Santa foi 750 mil reais. Nós doamos uma Triplex Zero, uma Land Rover. E foi mudando completamente. O espiritual, o sentimental, foi tudo restaurado, a nossa vida. Foi totalmente restaurada. E cada vez que eu faço mais no altar, Deus faz mais para mim. Essa é uma das coberturas que nós temos, Zero, que acabou de ficar pronta. São flats que nós temos, apartamentos em prédios. Hoje nós somos construtores, estamos construindo mais de 500 unidades de apartamentos. Aqui é uma ilha particular que nós temos. Nós temos uma ilha particular em Paranaguá, no Paraná, no estado do Paraná, valendo 30 milhões, né? Avaliada em 30 milhões. Nós mandamos uma cobertura avaliada de 2 milhões na praia. Temos prédio comercial locado. Vida totalmente restaurada. Andamos com o melhor carro da cidade, que é um Cadillac. O espiritual abençoado, as filhas maravilhosas. Minha filha mais velha foi estudar nos Estados Unidos. Hoje podemos viajar para tudo que é lugar. Nós viajamos muito com a família, mas nunca deixamos de buscar a Deus aonde a gente vai. Aprendemos isso, né, que é o primeiro lugar. E tudo que a gente tem veio do altar. Quantos imóveis? Temos muito. Mais de 500 imóveis entre construção e construído. Mais de 500 imóveis. Mais. Assim, Deus tem honrado muito, sabe? Coisas que eu nunca imaginava. E eu achava que era rica. Isso é de um ano pra cá. De um ano pra cá? Foi uma coisa assim, nós chamamos a atenção de Deus. Esse é o segredo, é chamar a atenção de Deus. Eu vi várias grandezas e eu achava assim, eu via testemunhos, eu falava, não é possível, será que acontece mesmo? Gente, acontece. Eu sou prova viva.